A semana de execução é a fase do processo trabalhista em que o devedor é convocado para cumprir a decisão judicial e pagar o que deve ao trabalhador. Caso contrário, pode ter os bens bloqueados pela Justiça. O devedor é comunicado de que tem o débito no valor de tanto e ele é intimado a pagar. Não paga, incide uma multa de 10% sobre aquele valor e o juiz determina o bloqueio de numerário existente na conta corrente. Ou seja, o juiz comanda ao Banco Central no sentido de que bloqueie e apreenda o que há na conta do devedor. Se o valor for bastante, se houver na conta um valor bastante que seja capaz de cobrir o débito, o bloqueio é só daquele valor. Se o valor que há na conta é inferior, é todo o valor que há na conta. Depois, não encontrando dinheiro na conta ou encontrando a menor, o juiz procede o bloqueio que se chama o Renajude. Consulta o site do Detran e procede bloqueios nos veículos que são registrados no nome do devedor. Não encontrando nem dinheiro, nem o Renajude, normalmente o que nós fazemos é pesquisar na base de dados da Receita Federal a declaração de bens do devedor, à procura de bens outros que poderiam servir para garantir a execução, ou seja, bens que nós poderíamos penhorar e no futuro, fazendo uma asta pública, um leilão, esses bens ser transformados em dinheiro, o dinheiro seria destinado ao empregado, ao trabalhador que saiu vitorioso na ação aqui. Nesses primeiros 3 dias da semana de execução, foram realizadas em média 300 audiências de conciliação. Os acordos firmados passam de R$1,5 milhão, mas a demanda de processos ainda é grande. Mais de 50 mil estão tramitando na Justiça do Trabalho do Maranhão e corresponde a aproximadamente 42% das 120 mil reclamações em andamento no estado. Todos esses documentos que estão neste armário fazem parte de apenas um processo trabalhista, mas a Justiça já conseguiu reduzir boa parte da papelada com um sistema eletrônico que armazena os documentos. A 7ª vara, a vara da qual sou titular, é uma vara que não atua mais com processo físico, processo de papel. Nós atuamos apenas com processo no computador. Então, facilita, agiliza o trabalho do juiz e evidentemente, como é uma vara nova, foi instalada há pouco mais de ano, nós temos um número de execução pequeno ainda. Por isso que a nossa pauta de audiência não sofreu muito acréscimo de outros processos de execução. Nós estamos trabalhando na pauta comum com acréscimo de 5 ou 6 processos da fase de execução. O agendamento de audiências para a semana de execução podem ser feitas até amanhã no site do TRT do Maranhão, trt16.jus.br, ou pessoalmente nas varas de trabalho de São Luís e do interior do estado.